bem-vindos. Acaso não sabeis? Eu sou da Imaculada. Acaso não sabeis? Tem uma advogada. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Boa noite, Beta. Como é que está o Pedro Augusto? Acaso não sabeis, isso mesmo, Evinha. Querida, um beijo. Boa noite, Andressa, minha irmã. Temos uma advogada por nós, a Virgem Maria. Vanderleia, boa noite. Mari Kist, que alegria nos encontrarmos, nos reunirmos para mais uma noite de oração. Live de Santa Giana Beretta Mola. Tá aparecendo o título da live dessa? Que quando eu entrei aparecia. Queria pedir para vocês curtirem, que é uma forma do algoritmo entregar para mais pessoas a live, tá bom? Vai ser uma noite especial que Deus preparou para nós, por isso que nós compartilhamos para mais pessoas participarem dessa graça. Pedro está sendo um guerreiro. Hoje exames foram muito bons, graças a Deus, Beta. Bendito seja Deus. Jéssica, querida, bem-vinda. Em oração por você, pelo seu bebê, por toda a família. Acaso não sabeis? Tem uma advogada. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Gurias, eu também não sei, só sei que tem gente curtindo aqui. A Pamela curtiu a live. Ah, toca na tela. Oi, Dani Flores. Toca várias vezes, isso. Ana, querida, tá aqui a Ana, social media, colega Ana, jornalista. Que bênção, ver tanta gente querida. Mais um minutinho nós vamos começar as orações, tá bom? Ana Becker, um beijo para você, pro seu bebê também, a bebezinha, né? Obrigada aí pela ajuda de todos para curtir a live, agradeço. Para mim tudo é muito novo também, assim, primeira vez que eu faço a novena no TikTok, né? Eu só fiz algumas lives antes da novena para testar. Então, eu pretendo utilizar... a Olivia. Eu tava em dúvida se era Olivia, filha da Ana. É isso aí, Deca. Bebezinha da Ana. Eu tava em dúvida... O que eu ia dizer? Não, eu quero fazer o meu apostolado de oração agora aqui no TikTok, né? Escolhi essa plataforma para fazer as orações. Então, neste momento nós estamos fazendo a novena de Santa Giana, mas eu vou continuar fazendo o meu apostolado de oração aqui no TikTok, se Deus Nosso Senhor quiser. Vamos lá então rezar, deixa eu baixar um pouquinho o som. Quero convidar você a fazer o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nós nos colocamos na presença de Deus, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que perdoe os nossos pecados, que nos envolva no mar de misericórdia que consome a nossa culpa. Senhor, nós não temos méritos, mas nós temos fé. E nós confiamos, Senhor, que se orarmos, se nos aproximarmos de Ti, o Senhor se inclinará para nós.
Manda teu Espírito Santo agora sobre cada um de nós, Senhor. E abre a nossa alma para orar. Ensina-nos a orar, Espírito Santo. Dá a cada um que participa desta novena o dom da oração. Aqueles que já oram, que Deus dê a renovação deste dom. É do desejo do Pai que todos nós aprendamos a orar. A oração é a forma em que nós nos comunicamos com Deus. Nós precisamos aprender a falar com Ele. Nós precisamos aprender a ouvi-lo. Foi uma das descobertas que eu tive quando eu conheci a renovação carismática. Que era saber que Deus também falava, né? E Deus fala. Como que Deus fala? Deus fala aos nossos corações. E como Deus, Ele conhece cada um de nós, Ele fala da forma que nós vamos compreender. Então não precisamos ter medo. Ele tem um jeitinho de falar que na hora a gente sente, foi Deus. Então alguns costumam ver Deus nos sinais. Deus fala em sonhos, não quer dizer que todo sonho seja um sonho profético, mas Deus costuma se comunicar com os seus por sonho. Está na Bíblia. Deus traz uma certeza aqui no coração, algo se move aqui, né? E a gente sente, isso aqui é de Deus. Quando a gente se aproxima dele, a gente começa a perceber a voz dele. É um presente que ele nos dá. Ele não escolhe uns, ele escolhe a todos, porque era o sonho do Pai, né? Que todos recebessem o Espírito Santo. Era parte do plano do Pai na redenção. Então, quando Jesus morre na cruz, ressuscita, sobe ao céu, do céu ele manda o Espírito Santo. Manda em Pentecostes, né? Vem línguas como espécie de línguas de fogo se derramando sobre os apóstolos. E a partir daquele momento, todo que crer no Senhor Jesus e for batizado, recebe o dom do Espírito Santo. E com o dom do Espírito Santo, cada um de nós recebeu lá no batismo o dom de orar. Nós temos uma alma que quer orar, quer falar com Deus, quer ouvir Deus, porque nesta alma habita o próprio Deus. Então, por que se a gente recebeu o dom lá no batismo, por que ao longo da vida, às vezes a gente não sente Deus, a gente se afasta de Deus, ou... Peraí, Kátia, eu fui batizada quando criança e eu nunca ouvi a voz de Deus. O segredo está em retornar à fonte. É pedir a renovação da graça, do dom do Espírito Santo, que está aqui adormecida, só esperando a gente dizer, move-te, Espírito Santo. Aí já é uma decisão, já é uma consciência, ok, ele está aqui. Ele está aqui esperando, né? Jesus, sabe aquela imagem dele batendo a porta, né? Deus está aqui, Deus está aí. Deus está dentro de você, você é batizado, Deus está dentro de você. E para sentir o seu agir, basta que você diga, move-te, Espírito Santo. Renova-me, Espírito Santo. Especialmente nesta noite nós queremos pedir o Espírito Santo na forma de água. Eu confesso para vocês que ontem, já rezei tantas vezes a novena de Santa Giana, né? Mas ontem quando eu estava rezando a oração que diz assim, do Deus da vida, como diz aqui, ó Deus amante da vida. Nossa, aquilo gerou um impacto no meu coração. O Deus que ama a vida. Deus ama a vida, Deus ama a vida. Aquilo ficou se movendo em mim hoje. Quem é esse Deus que ama a vida? O que é amar a vida? O que é ser um Deus amante da vida? E aí nós vamos encontrar referências na palavra. Jesus mesmo disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Em Apocalipse, no livro de Apocalipse,
vai falar do rio da vida. Mostrou-me então um anjo, um rio de água viva, resplandecente como cristal de rocha, saindo do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da avenida e às duas margens do rio, achava-se uma árvore da vida, que produz 12 frutos, dando cada mês um fruto, servindo as folhas da árvore para curar as nações. Isso aqui no Apocalipse. Lá em Ezequiel, fala da fonte maravilhosa que jorra do templo. Conduziu-me então à entrada do templo. Eis que águas jorravam de sob o limiar do edifício em direção ao oriente, porque a fachada do templo olhava para o oriente. Essa água escorria por baixo do lado direito do templo ao sul do altar. Aí, o profeta vai narrando o que ele viu até que ele chega aqui. Ora, retornando, avistei nas duas margens da torrente uma grande quantidade de árvores. Essas águas, disse-me ele, dirigem-se para a parte oriental, elas descem a planície do Jordão, elas se lançarão no mar, de sorte que suas águas se tornarão mais saudáveis. Em toda parte, aonde chegar a corrente, todo animal que se move na água poderá viver. Vou repetir. Em toda parte aonde chegar a corrente, todo animal que se move na água poderá viver. E haverá lá grande quantidade de peixes. Tudo que essa água atingir se tornará são e saudável. E em toda parte aonde chegar a torrente haverá vida. Ao longo da torrente, em cada uma de suas margens, crescerão árvores frutíferas de toda espécie. E sua folhagem não murchará, e não cessará jamais de dar frutos, todos os meses frutos novos, porque essas águas vêm do santuário. Seus frutos serão comestíveis e suas folhas servirão de remédio. A igreja nos explica, entende a leitura destas passagens, que a água da vida é o Espírito de Deus. Quando Jesus foi atravessado por aquela lança, jorrou sangue e água, água de vida, água de misericórdia. Então, tenta fazer esse exercício agora imaginando, o que fala aqui. Tem um templo e sai uma água desse templo e por onde toca a água, tudo se transforma em vida. Tudo é são. Então, a árvore, se ela está à margem dessa água, ela tem muitos frutos. As suas folhas não murcham nunca. Os animais bebem desta água para viver. E ainda vai dizer que onde esta água passa, tudo fica são. Então, é como se onde essa água chegasse, tivesse um deserto. Mas aonde ela vai tocando, tudo vai ganhando vida. Essa figura de linguagem é usada para entendermos o mover da graça de Deus. A água do Espírito Santo. Quem está banhado nesta água se torna são. Suas folhas não murcharão. Darão frutos a seu tempo, diz o Salmo. Todo aquele que está plantado à margem das águas, dessas águas que jorram do templo, todo aquele que está plantado à margem dessas águas não morrerá, não sucumbirá. E eu trago essa palavra com o desejo de orar com você, para que nesta noite, pela intercessão de Santa Giana, nós peçamos que esta água da vida venha sarar, venha curar as nossas enfermidades. Que a água da vida que jorra do peito aberto do nosso Senhor venha trazer restauração, venha banhar o deserto. Quando eu estava lendo essa palavra aqui antes de começar a live, eu lembrei de uma música que Deus me inspirou. Quem me acompanha aqui nas lives de Santa Giana sabe que eu comecei a live de 2020
porque Deus me deu uma inspiração, né? Eu estava lendo o livro de Santa Giana, e naquele momento Deus me recordou que eu já tinha feito uma campanha de oração com Santa Giana. Na época que o Facebook não tinha live, eu postava vídeos, mas eu tive uma depressão muito forte depois daquela campanha de oração e eu esqueci. Eu não lembrava disso, e quando eu comecei eu lembrei. Porque eu tinha uma devoção a Santa Giana lá atrás, antes de 2020. Eu acho que foi o Dilon que me apresentou Santa Giana, ela ainda não era tão conhecida como ela é hoje. E eu rezava principalmente pelas crianças ameaçadas no ventre materno. E eu sempre tive muita compaixão das mulheres que não conseguiam engravidar. E comecei a orar por elas, ainda sem entender que aquilo era um ministério que Deus estava me dando. Eu orava por compaixão, por ver o sofrimento de mulheres que queriam engravidar e não conseguiam. E uma dessas mulheres era uma amiga que eu tinha conhecido na igreja, a Veridiana. Ela morava no estado de São Paulo, a gente tinha se conhecido em eventos da renovação, e ela tentava engravidar e não conseguia. Ela teve um aborto, né? E aí contou para mim esse sofrimento. E eu fiquei orando por ela. E naquela época, gente, né? Vamos voltar no tempo. 2011, 2012, a gente não usava o WhatsApp ainda. Tinha um Messenger. Não tinha essa exposição de redes sociais, então o nosso contato era mais eventual. Eu fui para a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, fomos eu e o Dilon, um amigo, e aí nós fomos para o aeroporto e o nosso voo ia demorar muitas horas. Naquele aeroporto tinha uma capela, e o Dilon sempre foi uma pessoa que passava horas na capela rezando, para ele, né, o tempo parava. E eu tava um tempo lá, gente, eu já não sabia mais o que dizer para Deus. Meu Deus, o que eu rezo, Jesus amado? A gente já vinha de dias de oração da jornada, cansado, né? E eu, meu Deus do céu, né? Querendo passar o tempo, eu não sabia mais o que fazer. E eu lembrei da Veridiana. Daí eu falei, Jesus, por que a Veridiana não consegue ter o bebê que ela tanto, né, deseja? O que falta, Senhor, para ela alcançar essa graça? E comecei a orar. E orando, eu abri o carismático, eu gosto de fazer isso, né? Abri na palavra. E a palavra que Deus me deu era essa da água que jorra do templo. Por onde esse rio passa, cura, né? Sara. E eu fiquei ali, Jesus, faz essa água jorrar hoje na vida da Veri. Cura, Jesus, eu não sei o que tem, se tem um obstáculo espiritual, por que ela não consegue, não tinha assim, não me lembro ao menos dela falar de um diagnóstico. E aí naquela oportunidade, vamos ver se eu lembro, porque agora eu tô improvisando aqui. Deus me inspirou uma música. Eu vou falar os versos e vou tentar cantar a estrofe. Já vou dar o spoiler, ela engravidou. O Fred tem 12 aninhos, ela engravidou naquele ano, logo depois. E eu voltei e cantei a música pra ela e contei tudo isso. Eu tava lá na capela do aeroporto, eu não sabia mais o que rezar, eu comecei a rezar por ti. E aí pedi pra Jesus, o que tá acontecendo que a Veri não engravida? Contei tudo pra ela, né? E ela começou a chorar porque ela tinha tido um aborto recente, só eu não sabia. Assim, ela disse, Kátia, eu tô desesperada, eu não vejo mais saída, eu não consigo acreditar mais, eu não sei por que isso tem que acontecer comigo, né? Essa dor que você que tá acompanhando aqui também conhece. Aí os versos eram, não importa o tempo que passou, não importa mais o tempo que há de vir. Ele é o Deus do impossível. Agora eu vou esquecer. E aí era no sentido de que ele faz os seus milagres quando encontra um coração que nele crê. Deus não iria tantos sonhos te inspirar, se não te desses condições de realizar. Não desanime, se abra, volte a crer. Do seu coração, água viva irá correr. Isso, eram os versos. E aí o refrão diz assim: deixa o rio passar, deixa a vida te inundar,
O deserto florirá, a estéril mãe será, o impossível acontecerá. Deixa o rio passar, deixa a vida te inundar. O deserto florirá, a estéril mãe será, o impossível acontecerá. Desculpe a minha voz, eu tô rouca e tô sem ar. A Iana colocou aqui, deixa o rio passar, muito cantei chorando. Aí depois eu conheci a Iana, que também trazia essa dor, né, de não conseguir ter seu filho, e eu ministrava para ela essa palavra, essa canção. E hoje eu senti de trazer isso para você, e nós vamos orar agora. Eu vi nas partilhas do grupo, daqui um pouquinho eu vou ler todas as intenções, que nós temos algumas participantes que têm endometriose, né? E foram várias mulheres já que eu vi o operar de Deus em situação de endometriose. Uma delas é a Bruna Ribeiro. Aí a Bruna tinha uma situação bem crítica de endometriose. Ela engravidou, ficou muito surpresa, teve a gestação, então ela entendia que era um grande feito ela ter engravidado com aquela situação, né? Aqueles focos todos que ela tinha, muita dor, um tratamento de anos. Mas ela ficou realmente impactada quando ela foi na médica. A médica disse: o que aconteceu contigo foi um milagre. E eu lembro, né, a Bruna tem uma família de oração, então muitas pessoas já vinham orando por ela e o esposo. E eu tive a oportunidade de um dia também rezar com ela. E nós clamamos isso, né? Porque para Deus nada é impossível. E o que o Senhor quer que nós façamos e peçamos é que o rio da água, da vida, passe pela nossa vida. Eu sei que aqui tem muitas pessoas que já rezaram anos, que rezam há muito tempo por diversas questões e podem se perguntar, tá, mas eu já rezei. Mas a gente não sabe, às vezes, o peso de oração que determinada graça precisa na nossa vida. Então, não vamos mais questionar o tanto que nós já rezamos. E nós vamos começar como se fosse hoje a primeira vez que a gente vai fazer esse pedido. Vamos fazer isso combinado? Não vamos ficar dizendo, mas eu já tentei de tudo. Eu já fui a Roma, eu já fiz quaresma com o amado Frei Gilson, eu já acordei 4 da manhã, 5 da manhã. Tudo bem, entrega para Deus. Isso aí já tá lá no cofre da graça. Isso eu ouvi um padre uma vez falar, ele disse que toda oração que a gente faz vai para um cofre. Em determinado momento, o Senhor vai lá, abre o cofre e derrama aquele acumulado. Aí lá tem as lágrimas, lá tem nossas humilhações, lá tem nossas vigílias, lá tem as missas, lá tem a caridade, né? Lá tem tudo que nós mandamos para Deus. Chega uma hora que o Senhor diz, bora? Bora. Os desígnios de Deus. Mas todo aquele que o ama sabe que depois da tempestade vem a bonança. Depois das lágrimas vem a alegria. Porque Deus não se compraz com a nossa perda. Pelo contrário, Ele deseja a nossa vida. O que Deus tem para nós? Vida. O que Deus tem para nós? Cura. O que Deus tem para nós? Salvação. O que Deus tem para nós? Libertação. O que Deus tem para nós? Perdão dos nossos pecados. Deus só tem um mar, um infinito mar de misericórdia e de coisas boas para nós. Vem Espírito Santo. Eu quero apresentar a você agora, eu quero orar pedindo a intercessão da Imaculada. Vinde Espírito Santo por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, pelos méritos da cruz do nosso Senhor Jesus, Espírito Santo, faz jorrar agora
a tua água viva do peito de cada pessoa que está ouvindo a novena agora ou que vai assistir depois a gravação. Espírito Santo, cura as enfermidades. Quero começar orando por você que até hoje não conseguiu engravidar. Você mulher, você homem, você mulher que reza pelo seu esposo, você que já aceitou essa condição. Ora mais uma vez. Peça ao Senhor que manifeste a vida no teu ventre. Pede para Ele. Se Deus te trouxe até aqui, se Deus te colocou nessa live, Ele tem um propósito. Peça para Ele. Senhor, cura o ventre das mulheres que está adoecido, que está amortecido. E aí nós vamos para a palavra, quantas mulheres idosas gestaram? Quantas mulheres idosas gestaram? Quantas mulheres estéreis gestaram? Faz da estéril mãe de muitos filhos, diz a palavra de Deus. Então, um decreto, um diagnóstico, uma história, uma realidade é nada perante o poder de Deus. Senhor, cura a esterilidade das mulheres que tem um sonho, às vezes está sufocado porque já não acredita mais, pensa que não nasceu para isso. O Senhor sabe o sonho que o Senhor plantou no coração dessas mulheres, no coração desses homens. Vem, Espírito Santo, vem curar os homens. Muitos homens se sentem envergonhados diante do diagnóstico da infertilidade. São zombados. Quantos homens sonham em ouvir pai, papai? Quantas mulheres sonham em amamentar um filho em seus braços? Senhor, Tu que és o Deus da vida, Tu que és o amante da vida, nós estamos fazendo essa novena e rezando pelas mulheres que querem gerar vida. Elas também amam a vida, homens que também amam a vida como o Senhor. Dá essa graça, Senhor, sopra o sopro da vida. Mostra os caminhos e eu quero lembrá-los que já algumas novenas que nós tivemos participações de médicas, a doutora Clariana é uma delas, a doutora Carol, que são médicas católicas, que são especialistas em fertilidade, né? Que trouxeram caminhos para muitas mulheres, né? de nutrição, de coisas práticas para fazer, para ajudar a graça de Deus. Então nós oramos também para que Deus mostre se tem um caminho médico para você, um caminho na medicina, se é isso que você precisa hoje, né? Um tratamento, uma alimentação diferente, dentro da doutrina católica. Senhor, faz o rio da vida tocar nesses casais. Nós queremos também pedir pela virtude de cura que há em Jesus, pelos bebês que estão sendo gerados nos ventres de suas mamães, bebezinhos que já foram diagnosticados com doenças graves, bebezinhos amados e queridos pelo Deus da vida, amados e queridos pelos seus pais, irmãozinhos, mas que famílias que estão muito aflitas diante desses diagnósticos. Às vezes são crianças que os médicos dizem, esse bebê é incompatível com a vida. Este termo não existe na Bíblia. Este termo não existe no repertório de Deus. Senhor Jesus, quero pedir para o Senhor visitar agora essas famílias.
Assim, a sensação que me dá de muitas mães é como se tivessem colocado um punhal no peito, como Nossa Senhora, né, que teve uma espada atravessada em seu peito, de angústia, de aflição, de tristeza. Senhor Jesus, cura, Jesus, cura esses bebezinhos, cura essas malformações, Senhor Jesus. Olha, Senhor, quantos testemunhos eu já vi de crianças que os exames apareciam de um jeito, mas quando nasceram não tinham mais aquela doença, aquela deficiência. Você que está participando da live agora, ajude a rezar. Peça por esses bebês. Mesmo que você não saiba o nome dos pais, mas peça por essas famílias que estão clamando a cura intrauterina, a cura dentro do ventre. Jesus, banha esses ventres com a água do teu Santo Espírito. Banha, Jesus, com o rio da vida. Lava com o rio da vida cada órgão do bebê, Senhor. Visita com a vida agora. Visita com a tua luz, Senhor, esse ventre. Que seja um testemunho para os médicos, que seja um testemunho para o mundo. Nós consagramos cada um desses bebês à intercessão de Nossa Senhora, que é mãe. Mãezinha, pega esses bebês já no colo, a Senhora. Aquece, embala, entrega para o seu filho Jesus curar, como a Senhora fez nas bodas de Canaã, que a Senhora pediu. Assim como eu tive esse milagre, que Jesus cure todos esses bebês no ventre de sua mãe. Testemunho da Fábio. Fábio, se tu quiser escrever aqui nos comentários qual era o diagnóstico que tinha, né? Jesus, obrigada pelo que o Senhor está fazendo nesse momento. Nós temos fé no Senhor. Nós temos fé que o Senhor pode curar. Em toda parte onde chegar a corrente de água, tudo que essa água atingir se tornará são e saudável. E em toda parte onde chegar a torrente haverá vida. Diz a palavra de Deus em Ezequiel. Tudo que essa água atingir se tornará são e saudável. Toque na parte do seu corpo que precisa se tornar saudável. Se você está intercedendo por alguém, peça agora a água de Deus, o Espírito Santo, esta corrente de água banhando a pessoa que precisa dessa cura, que precisa de uma cura, que precisa de uma restauração. Ah, a Fábio está contando aqui, eu estava desconfiada, só não quis afirmar porque minha memória me engana. Quando a Fábio estava grávida, ela fez os exames e o médico disse que o bebezinho dela tinha síndrome de Down. E quando o neném nasceu, ele não tinha síndrome de Down. A Fábio é uma das mulheres assim que Deus me deu a graça de conhecer, de muita fé. Eu lembro, já contei outras novenas. Eu lembro que a Fábio me achou no Instagram, né, Fábio? E eu lembro a foto dela, a foto do perfil dela era de casamento. E ela dizia, eu vou engravidar cada novena. Tu rezou algumas, né, Fábio? E ela engravidou aos 44 anos. E a Fábio era como a Thelma, assim, eu vou conseguir. Elas me falavam, eu vou conseguir. Começou a novena em 2021 e você engravidou em 2023, Fábio? Mas assim, eu me sinto honrada por ter acompanhado essas histórias. Engravidou em 2022. Então, aí, né, só nos comentários você está vendo os testemunhos. De que para Deus nada é impossível. Dei meu testemunho na novena de 2023. Vou procurar essa live e compartilhá-la nos grupos para vocês ouvirem. Obrigada, viu, Fábio, por estar participando e estar interagindo aqui e ajudando as meninas que têm diagnósticos difíceis, que não sabem como lidar, que estão sofrendo. Vamos colocar o nosso olhar no Senhor. Ao longo da torrente, em cada uma de suas margens, crescerão árvores frutíferas de toda espécie.
e sua folhagem não murchará, e não cessarão jamais de dar frutos. Ainda nessa live eu quero pedir também por todos os que sofrem de depressão, de ansiedade, de tristeza profunda. Pessoas que perderam o sentido da vida, que sentem, né, como folhas murchas, que chegam a pensar naquele ato mais extremo. Deus, amante da vida, nós rezamos. E nós queremos pedir que jorre o Espírito Santo sobre nós agora, lavando-nos desses pensamentos ruins, mandando embora e nos trazendo vontade de viver. Quando nos aproximamos do Senhor, Ele nos dá vontade de viver, porque Ele é um Deus amante da vida. Ó Deus, amante da vida, liberta a todos nós, aos homens que também estão fazendo a live. Liberta-nos das tristezas. Liberta-nos do desânimo, do pânico, da depressão. Liberta-nos, Senhor, do cansaço da vida, da desilusão. Entrega agora todas as frustrações que você traz, desilusões, e coloca neste mar de misericórdia, nessas águas que jorram do templo. Joga tudo ali, né, essas tranqueiras, e que a água vá levando. Não é assim que se coloca, às vezes, entulhos, tem nas margens, e a água vem e leva embora. Leva embora, Senhor. Pensamento ruim, pessimismo, falta de fé, leva embora, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por esta graça. Eu vou ler aqui as intenções que chegaram no grupo. Se você não está no grupo, pode mandar mensagem que eu adiciono. Então, cada dia eu vou colocar ali a possibilidade de fazer o pedido de oração, tá? Vamos renovar a cada dia. A Fábio, que há pouco testemunhou, ela pede pela família, pela saúde do Gabriel, seu filho, por um pedido do seu coração. A Jana Hermes pede pela saúde da sua família e pela graça da maternidade. Nair, pela saúde da família. A Dani pede pelo seu casamento. E aqui, de maneira especial, a gente traz a Jéssica. Ela é uma das gestantes que tem um diagnóstico, né, do seu filhinho Francisco Emanuel de Bittencourt da Costa. Ela pede a todos que rezem pelo filhinho. Então, o Francisco tá entre aqui os top 1 da intenção da nossa novena. Estamos com você, Jéssica. Por todos os casais tentantes, por todas as gestações, pelos bebês no ventre, bebês nascidos, e aqui a Jéssica está lembrando do Pedro Augusto, filho da Beta, que está acompanhando a novena, da Beta e do Adriano, pela Maria Eduarda e a Manuela, pelas crianças e os adolescentes, pela santificação das famílias e por sacramentos de matrimônio. A Daniela pede pela sua família, saúde, pede pela cirurgia da sobrinha Nívia e também pela saúde do Cleiton. A Carla pede pela graça da maternidade. A Roberta pede pela família, pelas filhas Ana Carolina e Maria Antônia e pelo seu bebê prematuro Pedro Augusto. E junto a Beto está colocando aqui as intenções do grupo e os bebês de UTI. Ontem ela me falava, né, que ela está acompanhando mais de perto agora a realidade que é as mamães que precisam ir embora e deixar os seus bebês no hospital. Então, em especial aqui pela pequena do leito 6 da UTI NEL do Hospital de Estrela. Liane pede pela cura das dores nos joelhos e pela sua família, Liane Schaefer. A Elaine pedindo a graça da maternidade. A Ana pelos cunhados Ricardo e Marcelo e bisavó Hilda. A Ângela Marte pede pela restauração da saúde da Lisiane. Dani Flores pela família, sobrinhos, saúde das crianças, pelas que ainda estão no ventre de suas mamães, um pedido especial do seu coração. A Kelly Konzen, amiga querida, em agradecimento pela maternidade, pela saúde do meu filho, pede intercessão de Santa Giana para lhe dar forças a enfrentar os desafios da maternidade. A Betânia pede pela saúde da Abigail Tomasi, que está fazendo tratamento para leucemia. Vamos pedir o rio da vida, que traga
cura a Abigail. A Lisiane diz que quer muito ser mãe de novo, ela tem uma filha de 16 anos e quer engravidar. A Eliane pede a Santa Giana pelo seu casamento, pelos impossíveis, por cada mulher que deseja a graça da maternidade, pelas crianças abandonadas. A Eliane é uma mulher de muita oração. Eliane, eu rezo por você, pelos seus sonhos. A Letiele pede pela graça de gestar. Há 8 meses ela operou endometriose profunda e está aguardando seu milagre. Letiele, que o rio da vida traga a cura que você necessita para gestar o seu sonho. A Marinês está pedindo pelo matrimônio dos filhos, pelos netos, conversão da família, intercedendo pela família da Jéssica, pelo Francisco Emanuel. A Inês pede a cura do seu esposo, proteção da família. A Cida, pela graça da maternidade para ela e para tantas mulheres que desejam ser mães. A Carmen pede pela saúde da família, pelos filhos e por um pedido especial do seu coração. A Ana Paula pede saúde e proteção da família. Grisley, pela possibilidade da minha esposa gestar, após um ano da cirurgia da retirada de focos da endometriose. Estamos na fé e esperança de que esse sonho será realizado com a graça do nosso Senhor, nosso Deus. Amém? Em oração por vocês. A Inês pede pela sua família, pela cura do joelho. A Carla pede para a prima Amanda, que está com contrações, que seu bebê venha com muita saúde na hora de Deus. Nós vamos rezar pelas gestantes que estão no final da gestação, né? Pedindo por um bom e abençoado parto. Orando pelos hospitais, pelas equipes, pelos médicos, por toda a estrutura. Pedimos o sangue do Senhor, que o Senhor já prepare, você que está grávida, que o Senhor já prepare o seu momento e dê todo o recurso que você precisa. É a nossa intenção da novena também. A Isolina pede pela saúde do seu marido. Oi, Isolina. A Paula Marchioreto, que também teve uma graça de Santa Giana de outras novenas, pede pela saúde do filho, do esposo, dos seus pais, pela sua saúde e cura da sua perna. A Juliana pede saúde para a família e pela gestação de uma grande amiga, que corra tudo bem até o fim. A Gabriela Benck pede proteção e saúde para a filha. A Inês Zanata pede pela gestação da Ana. A Pamela Alves pede para que orem pela saúde da irmã e do bebê. A irmã está grávida de 7 meses e descobriu que o bebê tem síndrome do coração esquerdo hipoplásico. Em oração, Pamela, pelo seu sobrinho, da gestação de 7 meses, e tem esse diagnóstico. Nós pedimos que o rio da vida envolva o coraçãozinho do bebê e traga cura, traga vida nova, traga esperança para a família. Estamos com você, viu, Pamela? Pedindo muito a Jesus por este bebê. A Liane Hentz pede pela saúde dos filhos. A Maiara, saúde dos seus filhos Iana, Lauren e Carlos Eduardo. A Pete Zarte, por todas as mulheres que querem engravidar, por todas as gestantes, lactantes, por bebês doentes e por sua família. A Maiara também pede pela cura da sua irmã Adriane Cardoso Paz. Estamos em oração pela Adriane. Tem várias pessoas da família fazendo a novena Santa Giana. Que o rio da vida traga cura para Adriane. O Senhor é poderoso. Rosilane Miller pede pela saúde do seu pai e da família. A Suzy pede pela saúde do seu tio Moacir, família e filhos, pela cura da tia Terezinha. A Rose pede pela saúde e cura da filha Maria Eduarda. A Marisa Cândido pede pelas mulheres que querem ter seus bebês e pela recuperação da Cristine por sua bebê Luísa. A Vanderlei intercede por todos os padres, bispos, pelo Papa Leão e por 2 amigas que estão em tratamento de câncer, Lúcia e Sônia. Maria Isabel pede pela amiga Patrícia, que quer engravidar. Ana Paula Góes pela família e pela bebê arco-íris Alice, que muito breve está chegando, que Deus dê muita saúde. Ana Paula, que Nossa Senhora do Bom Parto interceda por você. A Giana de Passo Fundo, rezando por todos os doentes, especialmente os pacientes se recuperando de câncer. A Juliana, ela pede saúde e recuperação de uma criança muito especial que ela foi atender há pouco. A Juliana trabalha na enfermagem. Evinha, querida,
Pedindo orações pela família, saúde física e espiritual. Pede também pelas 2 mãezinhas grávidas da família. Jaqueline Klein pede saúde do filho Bernardo. Vanderleia por 2 conhecidas que querem engravidar, Cristiane e Francine. A Iana pede pela irmã Lauren, seu desejo de engravidar. E também a tia Adriane e sua cura. E a Mariane Kish pede pela família. Então essas intenções que chegaram no WhatsApp. Você tem algum pedido para fazer, coloque aqui. E nós vamos nos preparar para fazer as orações específicas da novena. Clamando a intercessão de Santa Giana, médica, esposa e mãe. Eu gosto também de pedir a intercessão de Santa Giana, porque ela era médica pediatra. Para que ela interceda pelos médicos, para que encontrem a cura, né, os diagnósticos, para que o Espírito Santo ilumine a mente de cada médico, para dar o melhor tratamento. A medicina também é uma inspiração de Deus. Liliane, a minha intenção hoje é por ti, minha amiga abençoada Kátia Kish. Amém, eu aceito, acolho, preciso. Muito obrigada pelas orações. A companhia de vocês aqui me faz muito bem. Agradeço demais. Faltou alguma intenção? São essas, né? Pelas famílias. Ontem eu recebi uma mensagem depois da live de uma participante da novena que o irmão está incomodando muito, aí da briga com os pais, uma situação familiar muito difícil. Então vamos colocar a restauração das famílias, a paz nas famílias, a libertação dos vícios das famílias. Vícios de toda ordem, jogo, bebida, toda idolatria, sexo, dinheiro. Pedimos a libertação pelo sangue do Senhor, pelo rio da água viva. Pedimos pelos casamentos, para que o amor dos esposos se renove. Que Deus dê a graça de um renovar do amor entre os esposos. Por todos que oram, pedindo a graça do matrimônio, que querem encontrar uma pessoa de Deus, assim como Santa Giana encontrou Pietro. Deus Pai, que nos deste Santa Giana como exemplo de esposa amorosa, que cercou de amor a sua família, construindo uma verdadeira igreja doméstica. Faz-me assimilar esse mesmo amor incondicional, consagrando minha vida ao teu serviço, junto aos que me cercam. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Antes de eu continuar, deixa eu aproveitar aqui que a Crislane Pinheiro colocou, estou na fila de adoção faz 3 anos e nada até agora, mas tenho fé que um dia chegue a minha vez. E essa é uma oração que eu não posso me esquecer de fazer pelos casais, a quem Deus quer dar a graça da maternidade e da paternidade através da via da adoção, para que o Senhor destrave todo obstáculo. Que essa tranqueira também desse processo judicial seja levado pela água do rio da vida e esses filhos possam encontrar seus pais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, Redentor da humanidade, que chamaste a Santa Giana a missão de médica do corpo e da alma, vendo o teu sofrimento no irmão doente, fazei que, seguindo o exemplo da tua serva, possa eu entender a minha dor e a do meu irmão, participando do sacrifício da tua santa cruz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Espírito Santo, fonte de todo amor, que infundiu no coração de mãe da Santa Giana a coragem dos mártires, de testemunhar com a própria vida o amor à criança que trazia no seu ventre, colaborando de maneira extraordinária no teu plano de criação, e que durante toda a sua vida foi um exemplo de cristã de fé, esperança e caridade. Faz-me torná-la como exemplo para um autêntico caminho rumo à santidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora nós vamos orar ao Pai, já prepare sua intenção, tá bom? Ó Deus, amante da vida, ó Deus, amante da vida, que doaste a Santa Giana Beretta Molla responder com plena generosidade a vocação cristã de esposa e mãe. Concede também, agora você vai dizer a pessoa por quem você está rezando. Por sua intercessão, qual é a graça? Por quem você quer rezar? Ou se é por você mesmo, qual é a graça que você quer pedir nessa novena? E também seguir fielmente os teus desígnios, para que resplandeça sempre nas nossas famílias a graça que consagra o amor eterno e a vida humana. Por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, que é Deus, e vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Giana Beretta Molla, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Frei Gilson sempre dá uma tarefinha, né? Queria dar uma tarefinha para vocês também, e para mim também, tá? Tô junto nessa. Fica com esse exercício na cabeça, que a água que sai do coração de Deus é um rio de água viva. E que onde essa graça passa, onde o Espírito Santo toca, o que é morto se transforma em vida. O que está doente fica são. Então, assim como tu sai às vezes na tua casa e vê as florzinhas que estão sem água e tu vai lá botando, passa pelas áreas da tua vida e olha. Essa área da minha vida, acho que está sem vida. Espírito Santo, molha aqui. Essa pessoa da minha família está precisando de vida, está precisando de cura. Espírito Santo, age aqui. Um órgão do seu corpo, Senhor, minha cabeça não está funcionando. Espírito Santo, molha aqui. Simples assim, tá? Mas tem de se lembrar e vai submetendo a Deus todas as áreas da vida, pedindo que esse Deus amante da vida faça um operar maravilhoso para você testemunhar e glorificar esse Deus que só quer o teu bem, que só quer o meu bem. Tá bom, gente? Amanhã é feriado, mas 8h30 da noite nós vamos estar aqui. Convide mais pessoas para orar, para interceder por você, certo?